Sou a professora Luzia Valentina Módulo e esta é a parte 3 da aula sobre captura da energia luminosa e fixação do carbono. Saliento que este material didático está sujeito à advertência legal publicada pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, em 31 de julho de 2020. Trata-se de material destinado ao uso exclusivo na disciplina de Fisiologia Vegetal da UFMG e, portanto, não deve ser empregado para outra finalidade, sob qualquer justificativa, sem a autorização escrita do autor dessa videoaula. As figuras utilizadas nessa videoaula foram extraídas do livro Fisiologia Vegetal, 5ª edição, publicado por Lincoln Theis e Eduardo Zeiger, e os demais recursos audiovisuais e outras figuras são devidamente referenciados. A luz, além de ser fator limitante para a etapa fotoquímica da fotossíntese, também desempenha um papel na etapa bioquímica, no sentido de controlar a biossíntese de certas proteínas, inclusive da proteína rubisco. Para se ter uma ideia, a proteína rubisco é uma proteína bastante robusta do ponto de vista tridimensional. Ela é constituída por 8 unidades, subunidades menores e 8 subunidades maiores. E o gene que codifica a subunidade menor, ele é um gene nuclear. E a transcrição desse gene é dependente de energia luminosa. Então, a energia solar, a luz, ela estimula a transcrição do gene que codifica a subunidade menor da rubisco e favorecendo, então, o processo de sua biossíntese que acontece no citossol da célula. Por outro lado, a subunidade maior da rubisco é codificada por um gene cloroplastídico, ou seja, este gene, quando é ativada a sua transcrição, então ocorre no âmbito do cloroplasto a biossíntese da subunidade maior. E essa subunidade maior, uma vez formada, permanece no cloroplasto e, por meio de uma transferência da subunidade menor recém-sintetizada no citossol, essa subunidade então é transferida para o cloroplasto para que se forme a proteína rubisco com uma estrutura tridimensional, potencialmente lhe conferindo atividade. Então, o processo de biossíntese da rubisco é um processo que depende da luz. E a quantidade e a atividade das enzimas, de uma forma geral, que participam da rota de biossíntese de carboidratos, elas são controladas pela luz. Então, por isso é que eu não gosto muito de dizer que existe uma fase clara e uma fase escura da fotossíntese, porque, na verdade, nós sabemos que tanto a etapa fotoquímica quanto a etapa bioquímica dependem de luz. Uma etapa mais diretamente e outra etapa, de certa forma, mais indiretamente. Resumindo, a fotossíntese consiste em 2 etapas, a etapa fotoquímica, onde luz é necessária para a formação de poder redutor na forma de NADPH e energia na forma de ATP. Ambas as substâncias, então, são utilizadas na etapa bioquímica, que consiste na fixação do CO2, onde esse CO2 atmosférico é, então, incorporado num esqueleto carbônico para gerar substâncias orgânicas da classe dos carboidratos, que são fonte de energia para a célula vegetal. Esses carboidratos eles podem ser utilizados como energia diretamente na célula onde foram produzidos e, quando produzidos em quantidade relativamente elevada, o excedente pode ser direcionado
para outros órgãos da planta, órgãos que não são fotossinteticamente ativos, órgãos que estão numa atividade metabólica elevada, mas ainda são jovens e ainda não têm aquela força de metabolismo suficiente para produzir a quantidade de carboidrato necessária para a subsistência, e com isso, então, eles podem importar este carboidrato de um tecido fotossinteticamente ativo, mais ativo, né, de um órgão maduro. E com isso fecha-se, então, o processo de fotossíntese. Contudo, a enzima rubisco ela é uma enzima bifuncional, ou seja, ela reconhece 3 substratos, na verdade, sendo que a catálise acontece ao se ligar 2 deles no sítio ativo da enzima. O primeiro substrato é a ribulose 1,5-bisfosfato, que é uma substância orgânica com 5 átomos de carbono, e o segundo substrato ou é oxigênio molecular ou é CO2. Então, por isso que a gente fala que ela é bifuncional, porque ela tem uma atividade carboxilase e também uma atividade oxigenase. Agora, o que acontece com o metabolismo da célula vegetal quando a rubisco passa a exercer em maior intensidade a sua atividade oxigenase? A atividade oxigenase da rubisco está diretamente relacionada com o ciclo C2. E o que é esse ciclo C2? Quando a rubisco liga a ribulose 1,5-bisfosfato em seu sítio ativo e também liga o oxigênio molecular, então ocorre a catálise enzimática que incorre na incorporação do oxigênio molecular na molécula da ribulose 1,5-bisfosfato, mais precisamente neste carbono. E com isso, forma-se um intermediário de reação ainda com 5 átomos de carbono. Este intermediário, ele também é muito pouco estável em meio aquoso, então na presença de água no meio celular, ele é convertido então em 3-fosfoglicerato, que já é um produto conhecido nosso, né? Lá da atividade carboxilase da rubisco, mas também é formado uma substância com 2 átomos de carbono, que é o 2-fosfoglicolato. Por isso que é dito que a fotorrespiração, ou seja, o consumo de oxigênio molecular na presença de luz, por isso que é foto, respiração porque é consumo de O2, né? Trata-se de um processo que impulsiona o ciclo C2. C2 porque o produto da atividade oxigenase da rubisco é um produto com 2 átomos de carbono. E qual que é o impacto que isso tem para a célula vegetal? Nós vimos na fixação do CO2 pela atividade carboxilase da rubisco que o processo de fixação do CO2 no esqueleto carbônico da ribulose 1,5-bisfosfato resulta numa molécula com 6 átomos de carbono, que sofre hidrólise gerando 2 de 3 átomos de carbono. E com isso, na atividade carboxilase, o rendimento dessa reação ele é maior, porque produz mais mols de 3-fosfoglicerato. Enquanto que na fotorrespiração, também conhecida como ciclo C2, devido à atividade oxigenase da rubisco, ocorre a formação de apenas 1 mol de 3-fosfoglicerato para cada 2 mols de ribulose 1,5-bisfosfato, porque também é produzida uma molécula com 2 átomos de carbono. A prevalência da atividade carboxilase da rubisco em detrimento da atividade oxigenase favorecerá o rendimento fotossintético aumentado na planta.
ou seja, produzirá mais carboidrato quando comparado com uma condição em que a fotorrespiração esteja intensificada. Mas isso é ruim para a planta? Produzir menos carboidrato é ruim para a planta? Quais são as implicações da ocorrência da fotorrespiração? Então, na próxima aula, nós avaliaremos as diferenças entre os metabolismos C3, né, os metabolismos, na verdade, C2, C3, C4 e metabolismo ácido das crassuláceas. Chegamos ao final de mais uma videoaula. Obrigada pela participação e até a próxima.